Olá, tudo bem? Vamos começar mais um Conversando sobre o Evangelho com Lígia Simões e Pedro Simões. E hoje já estamos no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. Você é a trabalhadora da primeira hora, da segunda hora ou da última hora, Lígia Simões? Olha, eu acredito que tenha passado por todas as horas, porque eu acredito na lei das vidas sucessivas, mas espero aproveitar melhor a oportunidade de agora. Pois é, então vamos começar aqui falando dos trabalhadores da última hora, né? Um capítulo que vem naquela sequência que a gente tinha comentado, né? Da sede perfeitos, a porta estreita, a fé, e agora mais uma chamada de atenção para todos nós, como que dizendo, olha, o tempo urge, né? O Os dia está acabando, o dia está acabando. trabalhadores da última hora estão muito relacionados ao capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos, né? Sim, claro, Uma claro, relação bem perfeitamente. próxima, e porque aí a gente vai ver que os escolhidos, lembrando, quem são os escolhidos? Lá no capítulo 18, aqueles que guardam a palavra divina e aplicam o que creem em suas vidas. É, E isso aí no capítulo 19, demonstrando o poder da sua fé, porque aplicar a palavra divina é o poder da fé em nós. E esse capítulo 20 vem falar para a gente da nossa responsabilidade, porque a aplicação da palavra divina precisa ser no mundo. Então, a nossa responsabilidade é quanto à nossa ação no mundo. E é exatamente aí que o capítulo 20 complementa, continua, dentro do método kardeciano, o capítulo 19, porque no capítulo 19 falou-se, Kardec comentou a fé, e a gente lembra a afirmativa de Jesus que amarra tudo isso que a gente está colocando como um pontapé inicial na nossa reflexão. O que Jesus disse? A fé sem obras é é, morta. é. Então, só através de nossa ação transformadora no mundo nós damos testemunho da nossa fé. Não é É. verdade? Mas agora a gente tem que comentar essa passagem de Jesus, que é a única passagem, né, diferente até dos outros capítulos, de outros capítulos, né, em que Kardec traz mais passagens, a gente comentar um pouco essa passagem que Kardec coloca aqui, que ele vai chamando, né, as pessoas para trabalhar na sua vinha. O Senhor, Ah, não é Kardec que chama, é o sim, Senhor. sim, 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 é verdade. O Senhor, né, chama os trabalhadores para trabalharem na sua vinha, e chega no final do dia, ele dá o mesmo pagamento para todos, não é isso? É isso. Mas você reparou, a gente vai entrar no item 1, que você falou da organização de Kardec, esse capítulo é um capítulo diferente. Por que será que Kardec se omitiu? Ele coloca a passagem do Novo Testamento, não faz comentário algum, Kardec, por isso eu chamei sua atenção. Kardec não comenta, É ele verdade. coloca imediatamente a instrução dos espíritos. Não há comentário de Kardec nesse capítulo. Curioso, eu não tinha percebido isso, que é surpreendente, né? Diferente, É diferente. surpreendente, porque Kardec não deixa de comentar. Eu acho que a gente não Vai devia comentar saber o nada, que então, e aconteceu. deixar os espíritos falarem. Vai saber, foram só os comentários dos espíritos aí vem são 5 ou 6 mensagens dos espíritos, O que 4 também não é muito, mensagens. né? Também não é muito, não é um capítulo grande, não. Né? Vamos lá. Mas posso A só falar uma parábola, coisinha aqui rápida? pode, a parábola dos trabalhadores da última hora, diga.
é que os espíritos vão falar muito dessa ideia dos trabalhadores da última hora como os espíritas, né? E talvez fosse assim, bom, se bem que não sei, né? Agora eu estou pensando aqui meio alto, de Kardec fazer, o próprio Kardec fazer essa chamada, mas ele fez outras chamadas, né, em relação aos espíritas em outros capítulos, que não justificaria dele não fazer aqui agora também, né? Não vamos Então, não sei. questionar Kardec. Pois é, Vamos vamos lá lá. para a parábola, então. Muito bom. Começo eu ou você? Pode começar. Olha, é muito interessante. A síntese da parábola está no fato, primeiro, em diferentes momentos, mas todos são convidados. E o interessante é que, embora tenham vindo em horas diferentes, todos recebem o mesmo salário. O que pode nos fazer pensar, Pedrinho, que, embora vindo em horas diferentes, eles realizaram a mesma tarefa. Vir em horas diferentes não quer dizer que o último tenha feito menos do que o primeiro. Eles tiveram um tempo diferente, mas, no final das contas, eu tenho certeza que realizaram a mesma tarefa. Por quê? A mesma tarefa e Kardec, organizando aqui a passagem do Novo Testamento, a citação do evangelista Mateus, né? Ele lembra a importância de associarmos a passagem dos trabalhadores da última hora, né? Ao festim de bodas. Por quê? Porque o salário do trabalhador da última hora é participar do festim de bodas. De todos, né? Sim, aqui estou falando. Por que eu estou falando do trabalhador da última hora? Para mostrar que tanto os trabalhadores da primeira hora, como da segunda, como da undécima, o propósito é a participação no banquete, no reino dos céus. Mas há, e é muito interessante, um respeito à hora de cada um. Se nós trazemos, associamos isso ao conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, nós vamos entender a evolução do espírito e os diferentes momentos de amadurecimento espiritual. É importante lembrar que isso é um processo, porque quando nós aceitamos o convite, nós precisamos nos mobilizar para atender ao convite. É preciso que a gente vista a túnica nupcial, fazendo o que nos é possível fazer. Então, nós vamos atingir o mesmo patamar uns e outros, independente de termos vindo antes ou depois. Porque isso é o que Deus quer, que todos alcancemos os estágios de perfeição possíveis ao nosso progresso espiritual, sem colocar um numa condição diferente, melhor, superior do que o outro. Não é verdade? É verdade. Eu acho, assim, eu tenho dois complementos, porque não são visões antagônicas, né? Antagônicas. Tá. Uma é que o salário é a própria paz de consciência, é a própria felicidade, né? Que é a imagem do reino dos Exatamente. céus em nós. Exatamente, exatamente. Quer dizer, na medida em que você começa a trabalhar, né, a fazer, você já começa a receber o salário, independente do momento que você comece o trabalho, né? Pode falar.
Não, achei interessante, você falou, no momento em que você começa a trabalhar, né? E a gente se pergunta que trabalho é esse, é muito importante a gente lembrar que é o trabalho para dentro de nós mesmos, é o trabalho de conexão com a lei de Deus. Porque muitas vezes nós imaturamente, Pedrinho, pensamos, não, eu preciso trabalhar para Jesus, trabalhar para Deus, trabalhar para a caridade, É, trabalhar, e a gente bota uma ação externa. é, Quanto essa ação, o que move, deve mover o trabalhador da última hora, é ele estar, o trabalho íntimo de conexão com a lei de Deus, que aí isso vai se aplicar a todos os momentos da sua vida. é isso que eu acho que é importante de ressaltar, porque embora seja um trabalho para dentro, né, ele só se efetiva no contato das ações que você tem no mundo, né? Senão seria a fé morta, porque sem Exatamente, obras, exatamente, a nossa exatamente. fé, o testemunho da nossa fé, eu acho que foi dos dois estudos outros que eu fiz essa semana, que há uma observação, mas eu não vou me lembrar agora, preciso até memorizar. O testemunho, o que significa? Depois a gente vai falar sobre isso. Mas o nosso testemunho, o testemunho da nossa fé, é a nossa ação transformadora no mundo. Eu gosto disso, bonito demais, né? É. Mas continua o que você estava falando, eu Então, interrompi a para falar primeira do trabalho. é esse salário da felicidade ou da paz de consciência, né? Que Uhum. na medida em que você começa, ele não está restrito ou exclusivamente colocado na vida futura. Desde que você Sim. comece a agir nesse trabalho que a Já. gente está falando, você já começa a sentir os efeitos positivos é, sobre você, Aham. né? É, Isso aí. então, assim Bom, que eu vejo o depois salário, Kardec, e assim que depois eu vejo o fala, salário, termina do salário. e da mesma maneira que a gente pode fazer a conexão com a parábola dos talentos, quando Ah, aquele que multiplica menos, o Senhor não deixa de dizer, passa aqui para a minha direita e vem ter, né? Agora, não essa lembro não é do mais. talento que passa para a direita, não. Sim, Quem sim, diz passa para a assim, foste direita fiel são no os pouco. bodes, Não, 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 bodes não. e cabras, Não, não? não, ele diz, foste fiel no pouco, te darei muito mais. Vem para a glória do Senhor. Alguma coisa assim, talvez não Mas seja não é para passar. é a direita. Mas vem para a glória do Senhor. É, Então, ele não fez, talvez, pelo próprio tempo, ele não fez tanto, mas ele já estava empenhado no trabalho, multiplicou aquilo que era possível dentro do tempo e, bom, foste fiel no pouco, te darei muito mais. O trabalho não está terminado, né? isso. Mas, olha, essa ideia também para a gente ressaltar a questão da ideia de que todos vão receber o mesmo salário, né? É muito porque o que importa não é a quantidade de horas trabalhadas, mas é a qualidade do serviço realizado. A Uhum. qualidade do serviço realizado, nós vamos ver que na mensagem do espírito Henri Heine, não sei exatamente essa pronúncia, francês, ele vai expressar isso de uma maneira muito bonita, que vai corroborar a nossa interpretação do valor da qualidade, independente da quantidade de horas, quando ele fala sobre a solidariedade, né? A solidariedade, Deus abençoa a solidariedade e ele ressalta para a gente depois volta ao item 2, que as etapas de progresso. Primeiro vieram os profetas, depois aqueles outros que passaram pela igreja, os apóstolos e tudo mais, e aí ele chega aos espíritas e ele diz para a gente que nisso há uma razão de ser, porque os sucessores
vão se aproveitar da experiência vivida pelos antecessores. E Deus, até ele usa uma expressão interessante, vale a pena ler, pelos labores intelectuais de seus antecessores. Nós recebemos uma herança de conhecimento e a gente precisa valorizar essa herança. E aí diz, Deus abençoa a solidariedade que se manifesta nessa magnífica unidade que harmoniza todas as coisas do universo, ligando por laços de solidariedade os seres presentes ao passado e ao futuro. É belíssimo esse espírito. Vamos depois procurar saber mais sobre este senhor Henri, vamos chamá-lo assim, para a gente não falar o sobrenome dele errado. Tá, mas... você está... Oi. Eu estou aonde? Não, você está antecipando um pouquinho, porque a gente não terminou de comentar a parábola. Não, mas eu quis lembrar que no item 3, porque há uma dúvida nos estudiosos, nós, no processo de estudo, mas que história é essa? Que Deus foi justo quando deu para quem chegou lá na última hora, ficou na praça o tempo todo, por esse ou por aquele motivo, e Deus dá o mesmo salário. Aí vem a explicação, que é o valor, volto a dizer, da qualidade. Se você está chegando atrasado, não se preocupa, não. O que você vai precisar fazer é trabalhar dobrado, triplicado. Somos nós, dá conta. Porque você tem uma dívida de horas, mas você pode recuperar o seu lucro, vamos dizer assim. Mas só que você vai ter que fazer um esforço maior, porque você já perdeu muito tempo. Eu acho que essa é uma compreensão boa do que é ser trabalhador da última hora. Para mim, satisfaz. Não sei se para você. Assim, eu acho que essa é uma boa interpretação, embora não exista na passagem de Jesus nenhuma indicação que os trabalhadores da última hora tiveram que trabalhar de forma mais intensa para recuperar o tempo que eles não trabalharam. Mas eu é que digo isso. Pois é, isso eu acho que essa é uma boa interpretação, mas ela não está... a gente é uma ilação, né? Mas ela não está colocada ali, né? Está colocada como se todos tivessem tido o mesmo trabalho, né? E receberam o mesmo salário. Por isso que a minha impressão é de que cada um vai trabalhar no seu tempo, nas suas possibilidades, né? E estar na vinha do Senhor, habilitado para a vinha do Senhor, já faz jus ao salário, que é o salário da paz, da tranquilidade, de iniciar, né, para nós, espíritos culpados, né, rebeldes à lei de Deus, começar um trabalho de renovação espiritual e tudo mais para frente, né? Tudo isso com certeza, mas estar na vinha do Senhor, oferecendo tudo o que posso oferecer, sem ser econômico. No meu trabalho. Sim. Não basta. Eu preciso oferecer. E para eu oferecer tudo que eu tenho para oferecer, certamente a nossa condição vai nos obrigar a resgatar o que a gente não fez no passado. Como vai depois no item 2, Kardec falar, por preguiça, por descaso, né? Por desinteresse. Né? Porque essa noção de presente e passado é muito relativa no tempo. Né? Verdade. Qual é o passado, né? O passado de quê, né? Dentro de uma perspectiva de tempo em que, né? Mas, enfim, eu acho que a gente está falando aqui, tomando por referencial essa nossa encarnação. Sim. O referencial é esse momento de agora, eu tenho um passado e vou ter um futuro. Sim. Né? Agora, vamos... a gente tem uma outra questão aqui, outro aspecto, que é muito semelhante ao segundo filho da parábola do filho pródigo, que é aquele que não entende, né? Que olha para o Senhor e diz,
Olha, eu estava trabalhando há tanto tempo e Boa ele começou lembrança. agora, né? É, É como a parábola eu do estive filho do junto de pródigo. Mas eu ti, estou junto de você esse tempo inteiro e você nunca matou um um bezerro bezerro. para mim e vai matar um novilho cevado para ele? Que história é essa, né? Então aqui é muito é a caracterização, né, daquele que está sem compreender completamente É. o sentido disso, né? Bonito isso, porque faz o link com aquela fé raciocinada, a verdadeira fé, daquele que compreende, lembra Sim, aquela sim, chamada sim. do céu e inferno? E compreende porque raciocina. Uhum. Não era a Mas tem condição do uma coisa segundo também filho. na parábola do filho pródigo, que é a ideia assim, você, uma coisa é a gente entender, compreender, por exemplo, a ideia da vida futura e etc. Mas o que está colocado ali é que o filho, ele não conseguia se ver como filho propriamente dito, que todas aquelas coisas eram dele, né? E aí faz um contraponto com aquele que é o trabalhador, né? O trabalhador que não é Sim. filho, mas tem direito ao salário, né? O filho não tem Ah, direito ao salário. As coisas do filho são é, é, as coisas do pai, né? uhum. Então, uma das questões difíceis em relação ao segundo filho da parábola do filho pródigo essa compreensão de que nós não somos apenas trabalhadores, nós somos filhos e que todas as grandiosidades da vida é, é, são nossas. A vida é Isso é nossa, muito bonito. né? Isso é muito bonito para que a gente se sinta filho. Se sentir filho é estar em. Às vezes eu acho que a gente não se sente filho porque os nossos momentos de conexão com Deus, esse nosso estar em Deus, ainda é muito oscilante, né? Uhum. Então, a gente A nossa própria compreensão de Deus, né? vacila, Ainda é vacila, muito né? mais intuitiva do que, É, né? Compreensão não no sentido meramente racional, lógico, né? Mas do aham, amadurecimento desse entendimento, né? é verdade. Agora, quando você falou da questão do tempo, né, de recuperar o tempo e desse trabalho, e você disse, isso não está na parábola, mas eu acho, Pedro, que de alguma forma, e sugiro a você reler o item 4, que é a mensagem de Erasto, brincadeira. Não, claro, a Ah, gente relê tantas as vezes que precisar. porque Erasto diz que a hora é chegada e que não há tempo a perder. Nesse não há tempo a perder, porque o tempo atual, olha que beleza esse trazer a mensagem de Erasto, uma mensagem atemporal, porque ele diz: a hora é chegada, as tempestades estão aí que vão arrebentar as iniquidades, é forte, arrebentar é forte. Então, ele está falando do tempo atual, e ele aí volta a dizer, né? Bendita a crença que nos sustentará para que a gente se sinta escolhido de Deus, e ser escolhido de Deus é dar agora o testemunho necessário. Olha a amarração: muitos são chamados, poucos são escolhidos, a certeza da fé, não é? Trabalhadores da última hora, o tempo atual é o tempo das tempestades que vão nos arrebatar, não é? Então, a importância, como eu falei, de nós darmos testemunho, e ele fala do testemunho. Eu grifei aqui no meu texto, né?
comentando o quê? A certeza da fé. E ele diz, para que nós nos lancemos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. É, É muito importante essa mensagem de Erasto. é. A gente viu nas conversas anteriores a importância do ponto de vista, né, vamos ver como é que a gente fala isso, da iniquidade, né? Quer dizer, aqueles que não passam pela porta estreita são aqueles que praticam a iniquidade, né? Então, quando Erasto faz a referência à iniquidade, ele está falando daquilo que exatamente tem nos impedido de passar pela porta estreita. Embora, vamos lembrar qual foi o capítulo em que Kardec cita a passagem de Zaqueu? Se lembra em qual dos Eu acho que deve ter capítulos sido da anteriores? riqueza, né? Que eu acho que é o 16. No capítulo 16, É, nós Deus e Mamon. falamos sobre a situação de Zaqueu, lembrando Jesus, quando diz que nós podemos aproveitar, construir tesouros com as riquezas da iniquidade. Mas aí não é a Embora passagem do mordomo infiel? o mordomo infiel, junto ali de Zaqueu, acho que estão os dois no capítulo 16. Não, o O que mordomo infiel não importa, está, né? O mordomo infiel não está no Evangelho. a citação está na passagem do mordomo infiel, mas nós nos lembramos disso quando Entendi. lemos Zaqueu, Entendi. no nosso capítulo. Entendi. Que ainda, Sim. mesmo assim, mesmo a iniquidade em nós nos impedindo a iniquidade do mundo não deve nos impedir, porque nós ainda podemos construir o bem em cima dessas iniquidades. Exatamente, exatamente. E aí, para só a gente terminar, só por fazer um comentário breve, que eu já devo ter comentado com você, que Erasto é um espírito que é muito muito percebido aqui no movimento espírita catarinense. É uma referência do movimento espírita. E que tem um lema que é escrito nas paredes de vários centros, né? Um só nada faz é o espírito que opera, né? É uma coisa assim. E é bem legal. Um só nada faz. É o conjunto que opera. Para a gente entender. Um só nada faz. Olha, a ideia dessa unidade, né, universal, dessa solidariedade que Deus abençoa do nosso estudo dessa manhã, desse dia. E que tem aquela ideia, né? Vamos trabalhar juntos e deixar de lado as nossas diferenças. Beleza, esse é o finalzinho, né? Para que o trabalho se sobressaia, né? As dissensões e as discórdias. Calar as dissensões e as discórdias, né? Isso, está lá nos obreiros do Senhor. É importante que os obreiros do Senhor trabalhem juntos, impondo silêncio a seus ciúmes e discórdias, para não causar dano à obra do Senhor. Exatamente, exatamente. Então, isso tem tudo a ver com esse lema erastiano, vamos dizer assim. Né? Depois vamos pesquisar quem foi Erasto. Sim, Erasto tem muitas mensagens, é um espírito bastante não quero saber as mensagens, não quero saber a personalidade dele quando ele se assinou Erasto. Tá. Posso só falar mais uma questãozinha aqui? Você pode falar tudo, meu filho. Vamos lá, sou todo ouvidos. Por que Jesus, no final, diz que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros? Né? Que assim termina a parábola assim. Kardec não quis tirar essa... A que a gente está estudando agora? Sim, com certeza. Voltamos ao 21, vamos lá. E aí depois ele vai dizer, olha, assim os últimos serão os primeiros serão os últimos, porque muitos os chamados e poucos os escolhidos. Porque muitas vezes os primeiros ficaram na condição de chamados. Ficaram numa superficialidade, não?
Não, porque nessa Não passagem eles aproveitaram são chamados e vão verdadeiramente o trabalhar. convite. Talvez os Ah, primeiros sejam aqueles que não conseguiram entender completamente o significado do trabalho, mas né? isso no item 2, o espírito Constantino, ele vai explicar para a gente quem são os primeiros, não é? Ele, não é nesse aqui que ele diz? É Sim, isso aqui, sim, olha sim, lá. sim. Aqueles os da última hora que estavam esperando, eles Constantino aqui, queriam trabalhar. com todo o respeito a Constantino, eu acho que ele dá Ah, uma interpretação interpretação bem pessoal, né? que eu fiquei assim, eu falei assim, o que, que ele está de fato querendo dizer com isso? Porque veja bem que ele diz aqui. Ele fala assim, Ah, é, Constantino então coloca aqueles que desde a alvorada esperavam com impaciência aquele que por fim os chamaria para o trabalho. Laborioso apenas lhe faltava o labor. Mas como assim, né? Estavam impacientes esperando o chamado para o trabalho. Porque o trabalho na vinha do Senhor ele está disponível para a gente o tempo inteiro, né? é, Quem não foi chamado pelo Senhor? Em que momento da humanidade não houve um chamado para o trabalho? Então, com todo respeito a Constantino, eu não consegui entender exatamente, confessando aqui minha incapacidade de entender, quem são aqueles que estavam apostos para o trabalho, mas estavam esperando ser chamados e não trabalharam. é, talvez ele tenha querido, e aí a gente vai ficar numa É, interpretação. Porque se você for querer amarrar tudo que Constantino fala com a parábola, com o próprio muitos chamados e poucos escolhidos, e os últimos serão os primeiros, você pode encontrar alguma dificuldade. Ele fez uma abordagem, eu acho, querendo fazer um contraponto contra, com um contraponto de aqueles que estavam dispostos a trabalhar em tempos diferentes, com uma maturidade diferente, para mostrar no contraponto que o outro lado da moeda são os preguiçosos sim, e sim. os que usam mal o tempo, fazendo mal, como ele É. chama, os Negam o culposos, trabalho a qualquer hora né? do Os que dia, negam o trabalho, preferem o né? descanso. Uma questão de intenção. Eles tinham a intenção de trabalhar, mas ainda não era o momento, ainda não estavam preparados, por Aí qualquer é que motivo. aí é que não encaixa bem a explicação, né? É isso aí, mas quem sabe algum companheiro que esteja nos escutando pode nos ajudar a pensar melhor a ideia de Constantino. Fica aí, vamos pesquisar. Eu vou procurar depois meditar também mais sobre isso. E a missão dos espíritas, então, tão bonita a missão dos espíritos. A missão dos espíritos, nosso tempo já vai adiantadinho. Na missão dos espíritos é importante, Pedro, a gente perceber que Kardec não, quem fala isso é Erasto, né? Erasto Uhum. aqui, Erasto, anjo da guarda do médium, missão dos espíritas. Então, quando ele fala de missão dos espíritas, ele chama a nossa atenção para o papel da mediunidade, Sim. né? Da presença dos espíritos na nossa vida, nos auxiliando e nos dando aquelas condições de um contato mais natural com a espiritualidade pela importância da fé. Esse é um aspecto que daria uma outra abordagem se a gente fosse falar que também, no tempo, a mediunidade teve suas etapas de progresso, né?
E hoje nós olhamos a condição do trabalho mediúnico de uma maneira muito diferente, né? Quanto mais estivermos pela fé conectados com a lei de Deus, mais o nosso campo de consciência aberta estará ativo, nos possibilitando uma troca natural com essa espiritualidade a que nós podemos acessar pelo pensamento. Então, isso é muito importante, porque, como ele vai dizer, se os escolhidos são aqueles que vão vivenciar os princípios da verdadeira caridade com abnegação e desinteresse pessoal. Olha o nosso estágio evolutivo. Para nós, a verdadeira caridade, em mundos mais felizes, talvez esse conceito de caridade se amplie. Mas para nós, Erasto diz, verdadeira caridade é a gente praticar a lei de Deus com abnegação e desinteresse pessoal. Isso é tão verdade que ele diz que será esse, em nosso estágio evolutivo, o triunfo da lei de Deus em nós. Talvez, então, talvez seja esse o passar pela porta estreita, né? Com certeza, com certeza. Com certeza, não foi o que Madalena fez, não é? Quando ela, não contando com apoio, porque havia, e aí os obreiros, entre os obreiros do Senhor, as dissensões e ciúmes em todos os tempos, porque isso é marca da inferioridade ainda dessa humanidade, né? A gente vai ver que, e aí a gente pode fazer um link, a gente tem uns minutinhos, que, lembrando, e Emmanuel, no livro Fonte Viva, é uma das mensagens muito importantes, é a mensagem da solidão, né? Ele lembra para a gente que esse trabalho será sempre um trabalho solitário, porque portas adentro de nossa alma. Nós vamos trabalhar no mundo como obreiros do Senhor, uns junto com os outros. Mas esse trabalho de, como ele diz aqui, de triunfo da lei de Deus em nós, é um trabalho, como a mamãe dizia, né, portas adentro da nossa alma. Só a gente sabe das o esforço que está fazendo. Do esforço que está fazendo. É muito bonito mesmo. Né? Essa passagem de Erasto eu gosto muito, e ela, eu acho que assim, ela é até difícil de comentar, porque ela é muito enfática, né? Ela é um convite muito forte que Erasto faz, né? Nos exortando ao trabalho, a entrar, né? na seara do Senhor, né? A sair desse lugar de acomodação, né? Nos alertando que são chegados os tempos, né? E eu me lembro de duas outras passagens que se assemelham não, mas tem ali uma conexão com essa mensagem de Erasto. Uma é o próprio, agora como fala, prefácio, o prefácio do Evangelho? Prefácio, introdução, né? Introdução não, o prefácio, que é aquela mensagem do Espírito da Verdade, em que ele faz um convite para nós, né? Ele nos convida, e ele diz assim, nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto, né? Num certo sentido, Erasto está falando também para a gente, olha, não é na mensagem do Erasto, não é só um convite, né? É um alerta da necessidade de nós mudarmos a nossa posição, porque os tempos são chegados. Isso, bem lembrado, ele cita os tempos chegados, né? E cita a mediunidade. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombeta, e o cântico dos anjos se lhes associa. Uma beleza. Né?
E eu gosto muito também de uma passagem que é o capítulo 5 do livro Boa Nova, que ali é Humberto de Campos, né? Porque ali não são passagens literais, né? É um Faz folclore espiritual, um né? pouco, né? Mas que não deixa de ter a sua importância, de ser muito bonita a forma como ele escreve, é o chamado de Jesus para os discípulos, alertando da missão que eles tinham diante do mundo, né? Então, quem não conhece, vale a pena ler Capítulo 5. capítulo 5 do livro Boa Nova, junto aqui com a missão dos espíritas, que me parece muito tá muito junto, né? Tá muito são mensagens que têm o mesmo propósito, né? E quando na mensagem de Erasto ele fala da missão dos espíritas, há um pano de fundo na mensagem. Você percebe quase que em todos os parágrafos da mensagem a referência para os espíritas na sua missão, trabalhadores da última hora, da sustentação da fé. Ele vai falando, né, ditosos aqueles que creram, mais ditosos do que Tomé, que precisou ver para crer, né? Uhum. Depois ele fala, falange imponente pela tua fé. Depois ele fala, a fé é a virtude que desloca montanhas, nos advertindo para o esforço de vencer os obstáculos, essas tempestades já anunciadas, né, É, por ele no próprio início da mensagem, né, que vão arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas. Olha, ai, ai, ai. é violento o negócio, é sério, né? Mas Então, aqui ele também vai nessa falando mensagem, da sustentação da fé, não é verdade? é, aqui nessa mensagem de Erasto também tem uma outra caracterização do que seriam os verdadeiros espíritas, né? Belíssima, no final, ali na perguntinha e resposta. Que serão reconhecidos pelos princípios da verdadeira caridade, que eles ensinarão e praticarão pelo número de aflitos Ensinarão e a praticarão. que levem consolo, pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, desinteresse pessoal e pelo triunfo dos seus princípios, né? Né? Aquilo que a É, gente colocou, o triunfo da lei de Deus em nós, pela é, caridade praticada com abnegação e desinteresse pessoal. né? Então é Está aquilo, né? Que aqui, a não gente é? possa sempre pensar assim, que a gente possa fazer valer na nossa vida aquilo que a gente realmente acredita e os princípios que a gente defende, né? Senão somos Aham, ainda filhos da iniquidade. é isso aí. E você reparou, Pedro, que no último parágrafo, que são 2 parágrafos apenas, a importância da mensagem Do obreiro do Obreiros Senhor, do Senhor, né? assinada pelo Pelo Espírito de Espírito de verdade, verdade. Nós temos sempre uma dúvida com relação a essas referências, mas me parece que só há no Evangelho 3 mensagens assinadas pelo Espírito de verdade. Eu acho essa e mais 2 no Cristo Consolador, eu penso. não, é fácil ver isso, depois a gente Eu conta. sei, depois você vê. Mas isso é só uma coisa. Mas essa, eu quero dizer assim, que é uma mensagem de peso, Aham. porque ela é trazida pelo Espírito de verdade. E me parece que no último parágrafo, quando ele começa ali, Deus procede ao censo dos servidores fiéis, ele vai dizer, não é? Daqueles que para que a fim de que aqueles que têm um devotamento apenas aparente, olha o segundo filho, olha, vamos É, amarrar, olha o segundo né? filho, o devotamento apenas aparente, não tomem o lugar daqueles que vão ser, que não recuarão diante das tarefas que lhes vão ser confiadas,
Os que postos mais serão difíceis. essas tarefas os postos mais difíceis na grande obra da regeneração dos espíritos. E, nesse sentido, cumprir-se-ão as palavras, os primeiros serão os últimos. Eu acho que aí talvez faça uma amarração com Constantino, Pedro. Pois é, né? Fica para você como dever de casa. Pega Vamos pensar. Constantino, pega esse parágrafo e tenta estabelecer uns links aí. Essa história de que Constantino, assim, com todo respeito, né? Mas não fica contra Constantino. Não estou contra Constantino, não. Dizer que estão esperando, estão prontos para o trabalho, mas não tem trabalho, estão esperando ser chamados. Isso não, eu não consigo entender. Isso eu não consigo entender, porque quem está pronto para o trabalho encontra o trabalho. Não há falta de trabalho na vinda do Senhor. Né? Eu vou fazer uma pesquisa sobre isso com os então a gente tem que pensar sobre isso. Você sabe que eu tenho amigos universitários que me dão apoio. Vou perguntar ao universitário. Então pergunta aos seus amigos universitários, porque eu não tenho amigos universitários para perguntar. Mas pergunta, porque que história é essa de não ter trabalho, né? Seja para dentro ou para fora, porque o trabalho para dentro e para fora é, na verdade, um trabalho só, né? Quer dizer, na medida em que você está trabalhando a sua paciência, você está trabalhando a sua paciência com o outro, então o trabalho é um só. Então, que história é essa, né? Bom, mas enfim, vamos pensar, vamos refletir. Constantino deve ter alguma razão para ter dito isso, né? Ele tem razão, nós é que ainda não alcançamos. Pois é. Muito bem, vamos terminar por aqui, então? Vamos, foi ótimo. Capítulo 20, comprido 20. E comprido? Não, nem tão comprido, mas comprido. Sim, ele é curtinho, né? Mas demos conta dele, então. Então tá certo, vamos terminar por aqui, agradecendo a Deus a oportunidade de mais uma conversa, pedindo a Deus que nos abençoe o dia, a semana, a vida, a nossa casa, a nossa família, a todas as pessoas que queremos bem, onde quer que elas estejam, encarnadas ou desencarnadas, e lembrar dessas advertências duríssimas que Erasto traz para a gente, né? Lembrando que os tempos são chegados, e é bom que a gente se emende nesse caminho. A hora é agora. A hora é agora, não é para depois, não é para deixar para outra encarnação, não. Vamos resolver os problemas agora. Com certeza. É isso aí, grande abraço, tchau.